Vamos falar sobre ressonância magnética e padrão de realce de fundo, impacto clínico e influência no diagnóstico. Desde a primeira publicação do BIRADS mamográfico, em 1993, várias foram as evoluções até que na quarta edição do BIRADS foi introduzida a ultrassonografia e ressonância magnética, culminando em 2013 com a quinta edição, onde houveram vários avanços e o principal dele foi a introdução do termo padrão de realce de fundo, que nada mais é do que a porção do parênquima que realça após a injeção de contraste, mas que tem uma importância fundamental na acurácia final da ressonância magnética. Portanto, os objetivos desta aula são: o que é o padrão de realce de fundo? O que influencia o padrão de realce de fundo? Quais são as suas apresentações típicas e atípicas e o que ele pode nos trazer para o futuro? Começaremos falando sobre a definição de padrão de realce de fundo, que nada mais é do que se refere ao realce normal do parênquima depois da primeira sequência pós-contraste. Ou seja, quando a gente avalia padrão de realce de fundo, nós sempre vamos avaliar a primeira sequência e não as últimas sequências, onde todo o parênquima já estará realçando. Geralmente ele é bilateral, simétrico, progressivo, usualmente mínimo ou moderado. Lembramos que a estimação é visual, não é recomendado o uso de percentual ou programa atualmente, e deve ser sempre incluído no relato, sendo descrito conforme o nível e a simetria. Quando a gente fala sobre o nível, nós temos que descrevê-lo como mínimo, discreto, moderado e acentuado, de acordo com a quantidade visual do realce do parênquima. E também vamos descrevê-lo como simétrico e assimétrico, de acordo com a quantidade ou com a simetria de realce do parênquima em relação à mama contralateral. Entretanto, o próprio BIRADS coloca na sua descrição que reconhece que outros padrões de realce de fundo têm sido descritos e que requerem estudos posteriores para justificar sua inclusão nos descritores do BIRADS. Por quê? Porque o padrão de realce de fundo é um processo dinâmico que varia entre as mulheres, assim como varia em uma mesma mulher durante um período de tempo. Quais são os problemas quando ele é assimétrico, porque pode ser confundido com o realce não nodular? Alguns casos são muito fáceis de você ver que esse é um padrão de realce de fundo assimétrico e que não corresponde a nenhuma lesão. Outros casos já não são tão fáceis assim. Esta paciente, por exemplo, tem um padrão de realce de fundo moderado, mas tem uma área diferente do restante, que não tem tradução na mamografia e na ultrassonografia dirigida. A primeira coisa que nós fazemos é um seguimento no 10º dia do próximo ciclo menstrual, onde nós observamos que essa alteração não existe mais, fazia simplesmente parte do padrão de realce de fundo assimétrico. O problema é quando ela é precoce, porque pode se assemelhar a uma lesão suspeitosa. Ou seja, vejam como esta alteração é um pouco mais precoce do que o restante do padrão de realce de fundo, mas novamente não tem alteração na mamografia e na ultrassonografia dirigida e um controle 3 meses após a interrupção da terapia de reposição hormonal não demonstra mais nenhuma alteração nessa topografia. E para confirmar que realmente não era lesão, ela retorna 9 meses depois da interrupção da terapia de reposição hormonal e nós não observamos mais a lesão. O problema também quando ele é difuso e acentuado,
porque pode interferir na habilidade de detectar e distinguir pequenas lesões captantes. Por exemplo, essas duas pacientes, vejam como é fácil nós sabermos que esta paciente tem uma lesão multicêntrica acometendo toda a mama esquerda, e vejam como é difícil ver uma lesão com o mesmo tamanho multicêntrica também acometendo essa mama esquerda, porque tem um padrão de realce de fundo muito maior do que a outra paciente. Portanto, muito importante nós conhecermos quais são os fatores que influenciam o padrão de realce de fundo. E um dos primeiros padrões que nós temos que saber, um dos primeiros fatores que influenciam o padrão de realce de fundo é a técnica e o contraste. Ou seja, o padrão de realce de fundo, que significa o realce normal do parênquima depois da injeção de contraste, ele vai ser menor quanto menor a concentração do contraste. Ele vai ser diferente em diferentes sequências de T1. Então, quando a gente compara um exame de um aparelho diferente com um aparelho nosso, nós temos que ter muito cuidado, porque eles diferem sim. E também ele é diferente de acordo com os diferentes tipos de contraste, pois tem diferentes difusões. Isso normalmente não ocorre quando nós estamos tratando do mesmo aparelho, com a mesma técnica, com o mesmo tipo de contraste no teu serviço. Mas quando você vai comparar com serviços diferentes, sempre tem que saber que esse é um fator que influencia no padrão de realce de fundo. Outro fator muito importante que atua sobre o padrão de realce de fundo é o sistema vascular da mama. Porque se o padrão de realce de fundo significa o realce normal do parênquima, ele se realizará primeiro nas regiões que são mais vascularizadas. Dessa maneira, o que nós temos? Que os vasos entram da periferia para o centro. Portanto, o realce vai ser sempre mais precoce na periferia do que no centro. Os vasos iniciam primeiro a irrigação do parênquima da mama e depois da região retropapilar. Então, portanto, a última região a ser vascularizada, a ter um padrão de realce de fundo é a região retropapilar. E com isso nós vamos ter o padrão em marco de fotografia, com o realce periférico primeiro e a última região a ser realçada é a região retropapilar. E o que ocorre quando nós interferimos a vascularização, como por exemplo na radioterapia? Aquela mama que foi submetida à radioterapia sempre vai ter um padrão de realce menor do que a outra mama sem alteração. Outro fator que influencia muito o padrão de realce de fundo são os hormônios, porque já que o padrão de realce de fundo significa o realce normal do parênquima, pode sofrer grandes variações conforme as alterações dos níveis hormonais. E essas variações hormonais ocorrem muito na vida de uma mulher. Desde a menarca, que ocorre entre os 9 e 13 anos, até a menopausa, que ocorre ao redor dos 50 anos, nós vamos ter o período fértil, que é aquele suscetível à variação hormonal, e depois ela entra no climatério, onde nós temos uma interferência menor a nível hormonal. Lembrando que nesse período fértil nós vamos ter a gestação, nós vamos ter bloqueio hormonal com anticoncepcional, com implantes de Mirena, e também temos que saber que quando fazemos reposição hormonal, nós vamos ter alteração do padrão de realce de fundo. Mas qual é a ação específica do estrogênio e da progesterona na mama e a relação com o padrão de realce de fundo? Então, nós sabemos que os dois principais hormônios que atuam durante o ciclo menstrual é o estrógeno e a progesterona. O estrogênio ele tem um pico
pico, ele começa a ser produzido no primeiro dia do ciclo menstrual, com um pico no 14º dia do ciclo menstrual e reduzindo até o 28º dia do ciclo menstrual. E a principal função do estrogênio na mama é que causa aumento da vascularização e duplica a proliferação celular, ou seja, o epitélio ductal e acinar, para preparar para a fase secretora. Isso sabe que essa alteração causa um efeito estamínico-like, ou seja, vasodilatação, aumento da permeabilidade, e se espera que isso aumente o padrão de realce de fundo. Com isso, nós esperaríamos que o padrão de realce de fundo fosse mais alto na segunda e na terceira semana, onde a gente tem um pico de estrógeno. Já quando consideramos a progesterona, ela vem baixa até a metade do ciclo, onde ela tem um aumento progressivo e vai reduzindo até chegar ao 28º dia do ciclo menstrual. A função da mama, ela tem uma função principal de preparar a produção de leite, ocasionando uma hipertrofia dos ácidos para que se forme epitélio secretor e acumulação dos nutrientes para a amamentação do bebê. E qual seria o impacto no padrão de realce de fundo? Devido a um estímulo secretor e proliferativo, ele poderia sim aumentar o padrão de realce de fundo. E com isso, nós esperaríamos que o maior padrão de realce de fundo dos nossos pacientes ocorresse na terceira e na quarta semana. Mas, na verdade, então, nós teríamos o maior padrão de realce de fundo na terceira, quarta e quinta semana, se elas fossem relacionadas com a quantidade de hormônio, e o menor padrão seria na primeira semana. Mas, na verdade, os trabalhos científicos não nos mostram isso. Doutora Christiane Kuhn, num trabalho muito importante e precursor, separou 2 grupos de pacientes e fez uma ressonância por semana, por 4 semanas, e no grupo 2 uma ressonância por mês, sempre no mesmo dia do ciclo menstrual. E concluiu que o padrão de realce de fundo foi maior na primeira e na quarta semana e foi menor na segunda semana do ciclo menstrual. Outros trabalhos confirmaram esses achados da doutora Christiane Kuhn, mostrando que o padrão realce de fundo foi maior na primeira e na última parte do ciclo menstrual e sempre menor entre o 7º e o 20º dia do ciclo menstrual. Com isso, os trabalhos nos mostram que o menor padrão de realce de fundo ocorre na segunda semana de ciclo menstrual. E daí nós tiramos 2 conclusões. Primeira, o nível de estrógeno sérico não se correlaciona com o padrão de realce de fundo. Portanto, o que se sabe atualmente é que provavelmente o padrão de realce de fundo reflita a alta proliferação celular que ocorre na segunda fase do ciclo menstrual e que é atualmente a forma como se pensa que os hormônios induzem ao câncer de mama. Ou seja, nós teríamos aqui, com o padrão de realce de fundo, uma representação muito mais importante de maior risco para o câncer de mama do que, por exemplo, simplesmente ter uma mama densa ou não densa, se isso refletir o que nós estamos pensando. Este foi um trabalho bastante interessante que dividiu as pacientes em lesões benignas e malignas e demonstrou que aquelas que tinham lesões benignas tinham uma redução importante do padrão de realce de fundo na segunda semana do ciclo menstrual, enquanto que aquelas com lesões malignas não tinham diferença do realce da lesão e do padrão de realce de fundo no controle evolutivo.
Essa é uma paciente, por exemplo, de 38 anos, assintomática, que estava em seguimento por alto risco familiar. A mãe e a tia tinham câncer de mama. Esse é o exame de julho de 2012, esse é o exame de julho de 2013, onde se observavam duas novas lesões que não tiveram tradução na ultrassonografia dirigido na mamografia e retornaram no 9º dia do próximo ciclo menstrual, e onde teve uma grande redução do padrão de realce de fundo e também das lesões. Já essa outra paciente, ela estava seguindo depois uma quadrantectomia na mama esquerda há 8 anos. Esse era o exame dela em agosto de 2011. Em agosto de 2012, vejo como teve um aumento significativo de realce na mama direita, já que a mama esquerda tinha sido submetida à quadrantectomia. Na ocasião, ela não teve tradução à mamografia e ultrassonografia dirigida, e ela retornou no 10º dia do próximo ciclo menstrual, onde a lesão persistia naquela topografia, e a patologia final foi carcinoma ductal in situ. E o que ocorre depois da menopausa? O que a gente sabe na menopausa é que no momento que ela ocorre, há uma redução importante do estradiol, assim como das estronas e da testosterona também. E os resultados nos mostram que nesse período o padrão de realce de fundo reduz na grande maioria das pacientes numa quantidade muito maior do que a quantidade de tecido fibroglandular, permitindo concluir que o padrão de realce de fundo reduz mais que a quantidade de tecido com ausência do ciclo menstrual e estímulo hormonal. Só que no momento que nós temos reposição hormonal, o que ocorre? Observa-se um aumento da perfusão do tecido fibroglandular naquelas pacientes submetidas à terapia de reposição hormonal. Esta é uma paciente de 62 anos que estava seguindo por próteses colocada há 13 anos. Este era o exame em agosto de 2011 e este foi o exame em março de 2012, onde houve um aumento do realce nesta parte da mama. Como ela não tinha tradução nos exames dirigidos, ela retorna 2 meses após a interrupção da terapia de reposição hormonal e a mama volta ao mesmo estado atual, mostrando que não era nenhuma lesão e sim só um realce de fundo. E o que ocorre no caso, por exemplo, do bloqueio hormonal com tamoxifeno? Vários estudos já avaliaram isso e viram que o tamoxifeno reduz o padrão de realce de fundo muito maior do que a quantidade de tecido fibroglandular. Isso de forma precoce, vista já no 3º mês após a sua introdução, e na tardia, você vê que a quantidade de tecido vai reduzindo progressivamente e não tem alteração, permitindo concluir que existe uma relação importante entre o uso de tamoxifeno e a redução do padrão de realce de fundo precocemente e menor grau, mas de forma tardia, na quantidade de tecido fibroglandular. Esses autores avaliaram o efeito dos outros inibidores da aromatase, anastrozol e letrozol, e viram que a redução foi menor. Lembra que a gente estava falando de 60% com o tamoxifeno? Com os inibidores da aromatase, a redução está em torno de 46% do padrão de realce de fundo e 5% da quantidade de tecido fibroglandular, ou seja, o tratamento com inibidores também reduz o padrão de realce de fundo e muito pequena a redução na quantidade de tecido fibroso. Este é o exemplo de uma paciente que tinha uma neoplasia no quadrante supermedial da mama direita, foi submetida à quadrantectomia e uso da tamoxifeno. Esse é o exame de controle 1 ano depois, mostrando a importante redução da quantidade de realce de fundo do parênquima. E qual é a relação do padrão de realce de fundo e do risco de câncer de mama? O que nós já sabemos é que mulheres com mamas densas têm 3 a 5 vezes maior risco de câncer de mama do que as pacientes com mamas adiposas ou grassas.
que a densidade mamária vem se mostrando como um fator de risco independente para o desenvolvimento de câncer de mama e que esse aumento de risco chega a 5 vezes mais quando comparamos a mama extremamente densa com a mama predominantemente lipossubstituída. E que a densidade mamária na mamografia se correlaciona fortemente com a quantidade de tecido fibroglandular na ressonância. E alguns estudos sugerem que a quantidade do tecido fibroglandular visto na ressonância seria mais preciso para medir o risco de câncer de mama, já que é um exame tridimensional, já que na mamografia nós observamos o tecido fibroglandular dessa maneira e na ressonância de mama nós conseguimos observar o tecido fibroglandular de uma maneira muito mais adequada. Mais interessante é que não existe relação entre a quantidade de tecido fibroglandular e o padrão de realce de fundo mostrado nos diversos estudos, ou seja, a densidade na mama se correlaciona muito bem com a quantidade de tecido fibroglandular na ressonância, mas não tem uma relação com a quantidade do padrão de realce de fundo. Esta mama, por exemplo, pode ter um acentuado padrão de realce de fundo ou um discreto ou mínimo padrão de realce de fundo, independente dessa quantidade de tecido fibroglandular, mas o que se sabe é que mulheres mais jovens e com mamas densas tendem claramente a ter mais padrão de realce de fundo do que aquelas com mama lipossubstituída. Também se sabe que existe uma relação importante sobre o padrão de realce de fundo e o risco de câncer de mama, independente da densidade mamária. Esses autores compararam odds ratio do câncer de mama em 1.275 mulheres submetidas à ressonância e viram que aquelas que tinham um padrão de realce de fundo moderado e marcado estavam associados a maior risco de câncer de mama do que aqueles com mínimo e médio. Que o aumento ocorreu tanto na pré como na pós-menopausa e que tem o potencial de servir como método adicional para determinar o risco de câncer de mama. Já esses outros autores avaliaram 55 portadores de alteração genética do tipo BRCA1 e BRCA2 antes e após salpingoforectomia. Deste grupo, 9 tiveram câncer de mama e foram comparadas com o grupo que não desenvolveram. O que se observou? Que as pacientes que tinham maior padrão de realce de fundo antes e depois da cirurgia foram aquelas que desenvolveram o câncer de mama, sugerindo que o padrão de realce de fundo, muito mais que a quantidade de tecido fibroglandular, pode ser um marcador de imagem de risco para câncer de mama. E será que existe impacto do padrão de realce de fundo na curacidade do diagnóstico? E vários autores estudaram esse tema. Esses autores, por exemplo, estudaram as causas de falso negativo na ressonância e observaram que as pequenas dimensões do tumor e o realce de fundo difuso foram as principais razões para falso negativo na ressonância. Esses outros autores estudaram 907 biópsias programadas e viram que dessas 8% foram canceladas e que o maior risco, o maior fator para o cancelamento de uma biópsia foram as pacientes com moderado e acentuado padrão de realce de fundo. Já esses autores tinham como objetivo determinar o impacto do padrão de realce de fundo em programas de rastreamento em termos de percentual de biópsia e BIRADS 3. Observaram que sim, o percentual de BIRADS 3 em quem tinha discreto, moderado e acentuado padrão de realce de fundo foi bem maior do que quem tinha mínimo padrão de realce de fundo.
e concluíram que sim, se registram mais categorias B3 naquelas com moderado e acentuado padrão de realce de fundo, mas não houve diferença no percentual de biópsia e nem na detecção de câncer. Um outro trabalho com importante número de pacientes, incluindo rastreamento de alto risco, estadiamento pré-operatório e outras indicações, mostraram que, apesar do padrão de realce de fundo moderado e acentuado haver sido associado a mais BIRAD 0, 3, 4 e 5, não houve diferença no valor preditivo da biópsia, percentual de detecção de câncer, assim como na sensibilidade e especificidade da ressonância. Com isso, atualmente nós não devemos incluir nos nossos laudos de ressonância que o padrão de realce de fundo moderado e acentuado reduz a sensibilidade da ressonância. Eu acredito que isso ainda pode mudar para o futuro, mas no momento nós realmente não podemos incluir isso nos nossos laudos. E quais são as aplicações clínicas futuras da avaliação do padrão de realce de fundo? Esses autores observaram que um maior percentual de realce da mama enferma estava associado a menor recorrência e maior sobrevida. Já esses outros autores observaram que o maior realce do parênquima na ressonância pré-operatória foi um fator independente associado com recorrência. Os outros fatores foram estrogênios negativos, progesteronas negativo e HER positivo. Já esse outro trabalho mostrou para nós que o padrão de realce de fundo pode servir como um fator preditivo adicional de pior prognóstico do câncer de mama, enquanto esses outros mostraram que o padrão de realce de fundo intenso é um fator independente associado a margens comprometidas, mostrando que ele pode nos trazer mais informações do que atualmente nós estamos utilizando. Em conclusão, quais são as regras que devemos lembrar para considerar um padrão de realce de fundo típico? Devido à vascularização, é maior nos quadrantes superolaterais e inferiores e menor na região retroareolar. Devido à influência hormonal, é maior na segunda fase do ciclo menstrual. Portanto, temos que preferir os exames entre o 7º ao 14º dia do ciclo menstrual, exceto naqueles exames diagnósticos. Devido à influência dos tratamentos, sempre temos que mencionar isso nos nossos laudos se ela está sendo submetida a tratamento hormonal ou radioterápico. E quais são as regras que devemos lembrar para considerar um padrão de realce de fundo atípico? Lembrando que ele pode aparecer de forma precoce, assimétrica, nodular, heterogênea, mas que nós temos que correlacionar com os achados clínicos, ver de novo a mamografia, avaliar no ultrassom, analisar qual é a característica do restante da mama em consideração àquela alteração, repetir o exame no melhor período, entre o 9º e o 10º dia do ciclo menstrual, que é os dias que eu mais gosto, ou esperar 3 meses a interrupção de uma terapia de reposição hormonal, mas lembrando que se a suspeita persiste, tem que ser investigado. E quais são as perspectivas para o futuro? O padrão de realce de fundo vai ter sim um impacto na determinação do risco de câncer de mama, vai ter um impacto importante na resposta à quimioterapia neoadjuvante e a resposta aos tratamentos com bloqueio hormonal, como tamoxifeno e outros. Tem sim um impacto importante no estadiamento dos tumores e associação a fatores de risco. Mas que neste momento que nós estamos, temos que saber que não tem um impacto na curacidade da ressonância, assim como na detecção do câncer de mama e valor preditivo das biópsias, portanto, não temos que referir isso no nosso laudo, embora eu acredito que nos próximos BIRADs a gente já vai ter literatura para mudar esse tipo de afirmativo. Muito obrigado.